Olá! Nesta edição do programa Viver Bem, vamos abordar a epidemia de chikungunya em Campos. Cerca de 2.000 casos foram computados até o final do mês de junho. Vamos falar também de um novo estilo de vida que vem conquistando um número cada vez maior de adeptos, o yoga. E tem ainda uma receita prática, saudável e saborosa de salada de grão de bico. Nosso programa Viver Bem Unimed Campos está começando. O CRDI tem promovido cerca de 300 atendimentos diários, e isso está ligado diretamente aos casos de chikungunya. Para abordar o tema, estamos com 2 profissionais médicos em nosso estúdio. O nosso consultor de saúde, o Dr. Paulo Irano, e também o diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e também diretor do CRDI, o Dr. Luiz José de Souza. Dr. Paulo Irano, mais uma vez aqui abordando agora a chikungunya, já com uma situação de epidemia que preocupa ainda mais, como nós já havíamos monitorando essa situação no programa anterior com a participação do Dr. Luiz José. Sem dúvida, chegamos hoje na constatação, inequívoca de que estamos efetivamente num momento de epidemia, visto que os números mostram que nós já temos mais de 1.500 casos, que seria o nível mais ou menos que determinaria a epidemia, e já ultrapassando a mais de 2.000 casos no dia de hoje, e isso nos traz muita preocupação, e para isso convidamos mais uma vez o Dr. Luiz José, para que ele pudesse orientar aqui, a gente traçar alguns parâmetros aqui em relação à questão dos cuidados, quais são os sinais e sintomas importantes de alerta e o que deve ser feito quando se suspeita dessa doença. Muito obrigado, doutor Luiz José, mais uma vez, pela sua presença, e gostaríamos então que o senhor abordasse essa questão da epidemia do vírus da chikungunya na nossa cidade. A situação da chikungunya é uma situação muito delicada, é uma doença nova, que nós estamos aprendendo dia a dia, né? E aqui em Campos a grande vantagem a gente tem, porque é centralizado, nós temos um prontuário eletrônico, então a gente tem uma noção epidemiológica do que está acontecendo. A chikungunya, ela chegou ao Brasil em 2014 e espalhou logo para o Nordeste todo, né? A gente sabia que esse ano a gente ia ter uma epidemia de chikungunya no estado do Rio. Ela tem algumas particularidades que o nosso programa de informática mostra muito bem. O período de incubação da doença ele é muito curto, ou seja, o período da picada do inseto, do mosquito, até aparecer os sintomas. Esse período é de 2 a 4 dias, enquanto da dengue, em média, 10 dias. A zika também. Então é um período curto, e o período de viremia, aquele período que o paciente tem febre, tem os sintomas, as artrites, os sintomas evidentes, é longo. Então, por ter uma viremia longa, um período de incubação curto, a transmissão é muito mais rápida. Então, o mosquito tem mais chance de estar picando as pessoas e adquirindo o vírus, porque a pessoa está com a viremia prolongada, e ele estando com o vírus, ele pica uma pessoa doente, adquire o vírus, ao picar uma pessoa sadia, transmite. Então, por isso que a gente está vendo, por exemplo, numa casa, 4 pessoas infectadas, numa rua, a rua toda, coisa que a gente não via com a dengue. Então, quer dizer, nós vamos ter um volume de casos muito grande, quer dizer, a doença já espalhou em vários bairros, em vários distritos, então nós vamos conviver com o chikungunya igual o Nordeste conviveu, ficar 2 anos, no mínimo, tendo caso de chikungunya. Entendeu? Porque a população toda é vulnerável, né? A suscetibilidade é grande, não tem ninguém imunizado, porque quando a pessoa ela adquire a doença, ela não vai ter a segunda vez. É igual a dengue, né? Dengue você pode ter dengue 4 vezes, porque tem 4 sorotipos. Chikungunya é um só. Mas até toda a população ficar imunizada vai demorar. Então, nós vamos conviver com a chikungunya por muito tempo, e isso era esperado já há muito tempo, que quando chegasse no Brasil ia acontecer. Infelizmente, isso está acontecendo. E aí, a explicação com relação à redução do número de casos de dengue em relação ao ano passado se dá por conta também de uma parcela da população já estar imunizada? Boa pergunta. A dengue, nós tivemos aqui em Campos, por exemplo, 3 sorotipos 3 vezes a epidemia do sorotipo 1. Tivemos a epidemia do 2, e tivemos do 4 e do 3. Lógico que vai retornar, o 1 vai ser mais difícil. No 1 praticamente está todo mundo imunizado, mas o vírus é muito interessante. Quando tem um vírus dessas arboviroses dominando, o outro não entra.
Entendeu? Às vezes nós chegamos a ter a circulação do 1 e do 4, mas o 4, o sorotipo 4 da dengue não resistiu, ele não conseguiu acompanhar o 1, então sempre sobrepõe. Então agora nós estamos convivendo só com a chikungunya. Pensava-se que a gente estava com dengue junto, mas a chikungunya, nós estamos observando, que a gente vai ter que escrever isso, porque não está escrito ainda, que ela tem uma grande parte que tem a clínica de dengue dos pacientes. Ele tem a sintomatologia de dengue, fica prostrado, as plaquetas caem, e a maioria, a grande maioria, são os sintomas articulares, que fica mais fácil da gente fazer o diagnóstico, que é as dores em várias articulações, pegando tornozelos, joelho, mãos, e com inchação, com edema, e às vezes punho, então, e alterações dermatológicas também que ocorrem com frequência, então fica mais fácil fazer o diagnóstico, porque são os sintomas mais típicos. Mas nós temos pacientes que foram hospitalizados, que a gente confirmou chikungunya e dengue deu negativo. Então, nós não estamos tendo caso de dengue, só chikungunya. Eu acho que esse ponto, doutor Luiz José, que o senhor relata aí, e como estamos numa epidemia de chikungunya, e não há dúvida nenhuma de que só temos a epidemia, e a gente repetia esse refrão lá atrás, nos casos dessas arboviroses, e que só temos a doença porque nós temos um mosquito. E quando o senhor alerta que ele tem uma transmissão muito rápida e fácil, pela falta de imunidade da população, é preciso estar atento para isso. Então, se nós temos numa casa 4 casos, se temos uma rua toda que todos ficam, por que que isso acontece, doutor Luiz? Acontece porque nós temos um mosquito em grande quantidade circulando nessa região. Então, acho que esse é um ponto que todos devem pensar, todos devem refletir sobre isso, porque nós só temos essa doença e só estamos em epidemia porque nós temos um mosquito circulando naquela área. Eu acho que esse é um ponto importante que o senhor deveria chamar atenção, se possível, aí para a nossa população. Eu acho importante a gente lembrar o ciclo do mosquito, né? Porque o mosquito, ele vive em torno, ele nasce em 7 dias, né? E pode viver de 30 a 40 dias. Então ele nasce, o ovo, a fêmea coloca os ovos em recipientes, tampinhas, garrafas, pneus, lugares mais variados possível, sempre na borda. Ela tem de 100 a 300 ovos cada postura e ela espalha. Com a chuva, com a água limpa, né, em contato com esse ovo, a eclosão e forma a larva. Esse processo da larva, isso que não pode acontecer, é onde nós vamos combater, onde os agentes do CCZ combatem, onde nós temos que combater, é não deixar a água limpa no depósito, porque essa água limpa vai haver eclosão, vai formar a pupa, e da pupa vai para o mosquito adulto, em 7 dias nasce o mosquito. E esse mosquito pode ter pode chegar a 3 posturas, e cada postura de 100 a 300 ovos. Então você vê que o estrago é grande, né? Com a fêmea, o que uma fêmea tem capacidade de fazer. Então esse trabalho de prevenção é de fundamental importância, a gente fala isso todo dia, a população acaba não fazendo, mas se adquirir uma doença, você fica incapacitado, o paciente fica mutilado, ele chega para a gente, às vezes de cadeira de roda, porque não consegue andar, se arrastando, com dores intensas, é só ir lá na sala de espera que fica a maioria estão com dores intensas, a articulação não consegue levantar, quer dizer, e você usa os analgésicos no início, que no início a gente usa analgésico, mas depois a gente tem que ter todo cuidado no paciente diabético, no paciente hipertenso, mas a gente tem que usar corticoide, que só vai melhorar com corticoide, aí vai reduzindo a dose, aí depois os que cronificam, volta a ter a doença de novo, você tem que reduzir medicamentos e outros métodos de terapêutico, então é uma doença horrível, que tem que conviver com ela, então o mais importante de tudo foi como o Dr. Paulo falou, é trabalharmos na prevenção, diminuir os focos. Se a gente conseguir diminuir os focos, nós vamos ter uma epidemia menor na sequência daqui para frente. Então, mais uma vez, só para reforçar, eu acho que esse é o maior recado, mais importante desse programa de hoje em relação à epidemia da chikungunya, é de que todos nós, cada um deve tomar conta do seu terreno. É muito importante isso, e divulgar isso com os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes, para que cada um cuide do seu quadrado, vamos dizer assim. E com isso, com certeza, nós teremos uma menor possibilidade de termos ali uma contaminação, consequentemente uma difusão dessa doença e tornar a rua toda
acometida pelo chikungunya. Então, só mais um dado, doutor Luiz, eu gostaria que o senhor ressaltasse como sinal de alerta, o que é que a pessoa sente realmente no início do quadro e que ele deve logo procurar, então, uma assistência, até porque, como o senhor falou, as complicações podem ser muito graves e podem levar, inclusive, ao óbito. Então, não é uma doencinha qualquer, não é uma gripe qualquer, são doenças graves e também gostaria que o senhor falasse sobre a questão de grupos maiores, de maior risco, que são as criancinhas, os idosos e também as gestantes. Exatamente. Os sintomas começam com febre, mas pode ter paciente sem febre. Febre, dor pelo corpo, mialgia, dor no corpo, dor de cabeça. E depois, terceiro, quarto ou quinto dia, as lesões de pele, que são muito variadas. Pode vir eritemas, que é tudo vermelho, pode ter exantema, tem coceira também, e vesículas. Essas lesões de pele mudam muito. E às vezes imita até uma erisipela. Fica a perna demasiada com aquilo, a canela, né, vermelhada. Então, esses são quadros típicos da chikungunya, nós estamos encontrando, e essa artrite que instala, pode se arrastar ou não, porque nós temos uma forma aguda, subaguda e crônica. A subaguda vai até 3 meses. Uma frequência grande e crônica em torno de 5 a 7% dos pacientes. A maioria, a grande maioria, melhora em 10 dias, 15 dias. Mas os sintomas variam muito e é bom lembrar a particularidade da grávida, né, que pode transmitir, quando ela adquirir nos últimos 15 dias chikungunya, transmitir por recém-nato e pode, não é uma frequência muito grande, mas pode nascer com alterações horrorosas de pele, problemas hepáticos, hematológicos, pulmonares, isso pode ocorrer. E que essa transmissão no final. E em idosos, pacientes idosos e pacientes que têm comorbidade, paciente que tem portador de insuficiência cardíaca, de doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, o vírus pode descompensar e agravar o quadro dessas doenças, pacientes oncológicos. Então, por isso que a gente bate nisso. O importante é tentar evitar a doença. Temos que trabalhar para não adquirir a infecção pela chikungunya, que a chikungunya é uma doença que não é agradável os sintomas. Principalmente, nesse caso, das grávidas, né? E nesse finalzinho de gestação, o cuidado deve ser redobrado, né, doutor Luiz José? Nesse caso em específico, as grávidas devem usar algum tipo de proteção, repelente, indicado aí pelo médico que está acompanhando, né, fazendo o pré-natal dessa gestante. Exatamente, isso é muito importante. A gravidez é o tempo todo, eu não digo nem no final, toda grávida, é porque a transmissão é parte da manhã. Então eu sempre falo, cobre mais o corpo, porque tem mania de deixar a barriga de fora, as pernas de fora, cobre mais o corpo, usa roupas, calça comprida, camisa de mão comprida, blusa comprida, usa repelente. A parte da manhã, evitar ficar exposto, porque a doença é mais frequente em mulheres que em homens, bem mais frequente. E os sintomas são mais intensos e de 50 a 70 anos, e em mulheres também, que já tinha o problema articular prévio. Então, já é uma paciente que já tem artrose, os sintomas vão ser muito mais intensos. Então, isso aí é importante da gravidez no horário da manhã, em crianças também. Esse horário da manhã é muito importante, que o mosquito vive dentro da residência ou em volta da residência, né? A gente sabe que esse saneamento domiciliar é o principal trabalho que os pacientes, as pessoas têm que fazer, porque é fazer aquela vistoria no seu quintal, que na maioria das vezes não fazem. Adquire a doença, a gente fala, sabe que tem que fazer, mas não faz. Não vão ver se a caixa d'água está vedada, se tem lá a água na laje, se tem depósitos. Então, esse cuidado com lixo. O lixo tem que ser separado e sacado e tem que ter destino final adequado. O lixo é onde está encontrando o maior foco atualmente. É o terreno baldio que fica jogando as coisas, não deveria jogar. Às vezes joga no vizinho, no lado da sua casa. Então, esse trabalho todo de prevenção deve ser feito com mais eficiência possível. Eu penso, doutor Luiz, que esse, volto a dizer, é o maior recado. A população toda, né? É uma doença que pode ser uma doença grave, pode levar ao óbito, pode deixar sequelas graves, e ela só pode ser evitada se nós não formos picados pelo mosquito. Então nós temos que acabar com o mosquito, porque não temos vacina para esta doença, não há medicamento que vai interromper a doença. Uma vez instalada, o que nós temos, a medicina tem para oferecer, é uma condição para evitar que ela evolua mal, né? Agora,
A prevenção é que é o caminho, e a prevenção é a prevenção em relação ao Aedes aegypti, ao mosquito. Então, tudo aquilo que já se falou em dengue, toda a prevenção que se fala em relação à água parada, o pratinho do vaso de planta, né, é o copinho de plástico, a tampinha de plástico, o lixo, tudo que acumular um pouco de água é risco para a proliferação do mosquito. É a caixa d'água destapada, é o vaso que fica ali parado. Então, eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, sobretudo nessa faixa em que nós temos pacientes, muitas vezes idosos dentro de casa, gestantes, crianças. Então, o adulto, o responsável pelo gerenciamento dessa casa, é sim o responsável em também promover a limpeza do seu terreno e divulgar isso com seus vizinhos, evitando assim a proliferação do mosquito, consequentemente a incidência dessa doença, que lembro mais uma vez, doutor Luiz José, isso é muito importante. Nós já estamos em uma epidemia, então todos devem ter esse cuidado. Doutor Luiz José, a gente está nesse momento que é um momento de grande preocupação da população, mas há uma previsão, já que vocês controlam, né, essa questão dos índices de infestação e tudo, há uma previsão de redução do número de casos já nesse período de inverno ou ainda é muito cedo para se pensar em redução? Em 2014, nós tivemos uma epidemia que começou nessa época, sobre o tipo 4. Na época, a gente achava até que no inverno ia dar uma caidinha. Mas eu estive olhando o gráfico recentemente, e manteve o inverno todo, o mosquito já adaptou ao inverno, manteve alto. Mesmo porque a gente não tem um inverno rigoroso aqui, a temperatura durante o dia tem ficado na casa dos 30 graus. É um verão em muitos lugares. A parte da tarde, o dia é calor, às vezes faz um frio à noite, né? Mas o dia é calor, então o mosquito tem tudo que ele quer, umidade, calor, ter água limpa e prolifera. A estrutura do nosso país é habitacional, a infraestrutura é adequada para ele fazer a proliferação. Então é difícil. Combater o mosquito geralmente é difícil. O nosso município em particular, Campos tem 4.070 quilômetros quadrados. É o maior município do estado do Rio. Já foi o maior do Brasil quando tinha Itaúva e Cardoso. Mas hoje é o maior. Então, e tem 9 municípios de divisas. A circulação de pessoas muito intensa, porque Campos, queira ou não, é um polo de saúde, é um polo universitário, então a circulação de pessoas aqui é muito grande. Quer dizer, então a tendência ainda é de ter um aumento de casos nesse período, para depois então começar a declinar. O começo, nós chamamos atenção, era em abril, né? Maio o gráfico ficou mais alto, junho foi mais alto, pelo que eu estou vendo, julho vai ser mais alto que junho. Então, até dar o pico descendente, a gente não sabe se vai ser em agosto ou se vai ser setembro. Se tiver, vai ser pouquinho, vai manter alto. Então, só se tiver um movimento muito grande de diminuição de focos. Se a gente conseguir, mas só que está entrando, cada hora entra um bairro. Então, a gente está observando pelo atendimento que agora entrou Goitacazes, entrou Travessão, são distritos enormes. Então, provavelmente vai espalhar para a população toda de lá. Então, realmente a situação é preocupante. A gente que conhece um pouquinho de epidemiologia sabe que vai espalhar, vai entrar nos distritos que hoje não está tendo. Então, doutor Luiz José, mais uma vez, eu sei que o senhor está empolgado, envolvido nesse processo, né? No processo de prevenção, inclusive, envolvido com o poder público, que é uma responsabilidade também muito grande nesse processo, né? Dessa limpeza, enfim, de fazer o serviço que fazem mesmo, mas não é só o poder público. Eu quero alertar mais uma vez, doutor Luiz José. Eu tenho certeza que esta curva ascendente da epidemia, esse aumento progressivo dos casos, ele só será interrompido com a ação de todos. Cada um se responsabilizando pelo seu espaço, acabando com os possíveis focos de mosquito nas suas casas, nos seus quintais e também na vizinhança. Eu acho que só assim, doutor Luiz, é que a gente consegue efetivamente diminuir esta incidência assustadora, eu diria, da chikungunya que nós temos no momento na nossa cidade. Gostaria que o senhor reforçasse isso, porque eu acho que é o ponto mais importante. Você colocou que tem, perfeito, é isso aí. Né? Esse é o trabalho que tem que fazer. Os professores, a associação de moradores, nós precisamos da comunidade num todo, né? Lares, Rotary, igrejas. Eu acho que tem que ter uma participação maciça de toda a comunidade. Tem que ter uma participação de toda a sociedade nossa, organizada, dos
polos, né, das pessoas, as escolas, as crianças envolvê-las também nesse processo. Eu acho que se todos ficarem envolvidos, com certeza a gente teria aí um futuro melhor em relação a essa perspectiva de um aumento progressivo desses casos. Bem, a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui, mas eu gostaria que o Dr. Luiz José frisasse, né, para quem está nos acompanhando, que sintomas iniciais, né, podem ser percebidos e em que tempo a pessoa deve já buscar o atendimento médico. O início começa sempre com um mal-estar, uma dor no corpo, dor de cabeça, febre, mas tem outras doenças que dão o quadro de febre, dor de cabeça. Por isso que tem que ir a gente aconselha sempre ir ao posto mais próximo da sua residência. Para ver que se não é uma infecção bacteriana, que às vezes é uma amigdalite, pode ser uma pneumonia, né, pode ser outra doença. Mas se esse quadro persistir e avançar, passar a ter lesões de pele pelo corpo, se racha, né, que dá na pele, no corpo, coceiras e dores articulares, aí sim deve procurar o nosso serviço, que vai ter que fazer exame para a gente ver qual é o diagnóstico, se é de convênio, procurar o serviço adequado. Agora, o tratamento do início, os primeiros 10 dias, é com analgésico potente. De cara é dipirona. Pode tomar, quem não é alérgico pode tomar dipirona. Tomar anti-inflamatório não é adequado, porque a gente não sabe como está o fígado, tem que ver. Paracetamol também não deve usar adequadamente, assim, sem ter exames. Agora, com a subaguda que vem com dor, se arrastando, com dores articulares intensas, só tem melhora se tiver um pouquinho de corticóide. Pode ser até dose baixa, mas tem que entrar com corticóide. Ok. Eu gostaria só de lembrar, doutor Luiz José, como todas essas viroses, o risco que tem da automedicação. Como o senhor falou, de preferência a dipirona, no caso de febre, que todo mundo vai passar mal, tem a febre, mas principalmente também evitar a aspirina, não é, doutor Luiz? Isso. O ácido acetil salicílico também não deve ser usado, como também todos esses anti-inflamatórios não hormonais também devem ser retirados da prescrição no caso do quadro febril, aquele estado de virose, mal-estar geral que normalmente acontece no início desses quadros. Certamente, e procurar o médico, né? Procurar o médico. Tenha a orientação correta. Doutor Luiz José, muito obrigado por sua participação mais uma vez conosco aqui. Esperamos que o senhor retorne aqui para nos fazer um relato dos números gerais, mas já com uma redução de casos, né? Doutor Paulo, muito obrigado também. É o que todos nós esperamos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com a sequência do Viver Bem Unimed Campos. Tem receita para uma dica super saudável para você se alimentar, uma salada de grão de bico deliciosa. A gente também tem uma matéria especial sobre yoga. Cada vez é maior o número de pessoas que está buscando na yoga uma forma de um pouco mais de serenidade, de tranquilidade nesse dia a dia tão atribulado que a gente vive. É um instante só. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco o que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Nós fomos até o espaço de Yoga Prana para entender por que um número cada vez maior de pessoas adere a esse estilo de vida. A yoga é um conjunto de conhecimentos de mais de 5.000 anos. Praticar yoga é, de certa forma, buscar harmonizar o corpo com a mente e a respiração, através de técnicas de respiração, posturas de yoga e meditação. O termo yoga significa união com o nosso corpo,
e os diferentes aspectos da nossa vida em equilíbrio com a nossa mente. Em tempos de muito estresse, o yoga tem sido cada vez mais procurado, explica o yogoterapeuta Vitor Dezê. Namaskar, meu nome é Vitor Dezê, sou yogaterapeuta e facilito círculos de autoconhecimento para homens. Mas hoje nós viemos falar sobre o yoga, essa prática maravilhosa que vem ganhando o Ocidente de uma forma tão bonita. E eu sou um facilitador dessa prática, sou um instrutor de yoga e como instrutor fui aluno. E quando eu fui aluno, minha primeira busca pelo yoga foi quando eu percebi que eu estava vivendo muito no mental, na correria, no estresse do dia a dia e percebi que sentia alguma coisa aqui que eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Então eu percebi que o meu corpo estava querendo conversar comigo e ali eu procurei o yoga. Minha respiração era curta, eu era muito estressado, tinha dificuldade no sono. E no yoga eu encontrei ferramentas de transformação através das práticas de asanas, que são as posturas, dos pranayamas, que são exercícios respiratórios, e da meditação, que é uma excelente prática de centramento e harmonização. A união entre respiração e meditação é considerada a forma mais elevada de purificação e autodisciplina, cobrindo tanto a mente quanto o corpo. As técnicas de respiração também nos preparam para uma experiência mais profunda de meditação. Você vai ter uma consciência corporal quando você pratica yoga. Por exemplo, vou fazer uma postura, que é um asana, né? Quando eu entro nesse asana, a respiração me leva junto com ele, ó. Essa flexibilidade, ela acontece através da respiração. A respiração vai abrindo espaços, caminhos, porque essa respiração é diafragmática. Ela não é uma respiração do pulmão, que você... Não é isso. Você, ó, projeta a barriga para frente e joga o ar para as costelas flutuantes. Aí você ganha espaços, ganha flexibilidade. Samasta Sukhino Bhavantu. Em época de muitas tarefas e pouco tempo, uma receita simples e saudável cai bem. Vamos ao nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor. E hoje a receita é de uma prática salada de grão de bico. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Morisson e agora é hora de você conferir a última receita da nossa sequência para o almoço. Nos 2 programas anteriores você conferiu uma receita de prato principal, que foi estrogonofe de frango, e de um acompanhamento, que era o arroz integral com lentilha. E hoje é a vez da salada de grão de bico. O grão de bico é uma leguminosa que é rica em diversos minerais, como ácido fólico e selênio, por exemplo, e dessa forma ele é um ótimo aliado para o bem-estar. Além disso, por ser rico em fibras, ele contribui para o bom funcionamento intestinal e para a prevenção de doenças crônicas. Nessa receita nós vamos utilizar 1 xícara de chá de grão de bico. Além disso, vamos também utilizar 1 xícara de chá de flocos de quinoa cozido, cerca de 6 tomates cerejas cortados, manjericão a gosto, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de vinagre balsâmico, suco de meio limão, pimenta do reino e orégano a gosto. O grão de bico foi preparado da seguinte forma: ele ficou cerca de 12 horas de molho e depois ele foi cozido por cerca de 50 minutos em panela destampada. Bom, para começar, nós vamos dividir essa nossa receita em 2 etapas. Primeiro, nós vamos fazer os ingredientes da salada e depois nós vamos misturar os ingredientes do molho. Então, primeiro nós vamos colocar o grão de bico, o floco de quinoa,
tomate cereja e o manjericão. Agora nós vamos misturar bem. Bom, agora para o molho nós vamos misturar o restante dos ingredientes. Então nós vamos colocar o azeite, o vinagre balsâmico, o suco de limão, a pimenta do reino, e o orégano. Agora nós vamos misturar até emulsionar esse molho. Esse molho nós estamos utilizando no preparo dessa salada, mas você pode utilizar em qualquer outra salada que você venha consumir. A mesma dica vale para os ingredientes que você vai utilizar na salada do grão de bico. Pode colocar qualquer outro ingrediente que seja de sua preferência, que você tenha disponível em casa. Bom, agora o nosso molho já está emulsionado e nós vamos acrescentar ele à nossa salada. Nós vamos mexer um pouco. Bom, depois de misturado, nós vamos deixar a salada descansando por cerca de 10 minutos, para ela poder adquirir um pouco mais do sabor do nosso molho. E depois disso, ela já está pronta para o consumo. 10 minutos depois, a nossa salada já está pronta para o consumo. No nosso próximo programa, nós vamos dar início a uma sequência de receitas para sobremesa. Coma bem e viva melhor! Chegamos ao final da edição de hoje do programa Viver Bem Unimed Campos. Um grande abraço e até semana que vem.